Nós vamos ler Tehillim 34, conhecido como Salmos, capítulo 34, para nossa meditação. 34, o primeiro versículo diz a razão do Tehillim. Ele diz que esse Tehillim foi quando Daúde fugiu, se fazendo de louco perante Abimeleque. Vou bendizer a Yahweh em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me engrandeço em Yahweh, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei a Yahweh comigo, juntos exaltemos o seu Shua, o seu nome. Procurei a Yahweh e ele me atendeu. E dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estarei radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Então, Daúde, o que ele está dizendo? Naquele momento, nós devemos lembrar, o momento foi quando Daúde estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, e um general de Abimeleque o recebeu, né, porque eram amigos, e naquele momento Daúde tinha se ajuntado a um pelotão dele, e aí se fizeram amigos e estavam lutando juntos. E ele o general levou Daúde para apresentar o rei Abimeleque. Abi quer dizer, meu pai é Meleque, meu pai é rei. E aí o que é que acontece? Mas quando ele apresentou Daúde ao rei, aí o rei lembrou, mas não é dele que fala que Saul matou 1000 e ele matou 10.000? Quando Daúde ouviu isso, o rei falar isso, aí se fez de louco, né? Aí começou a ficar lá na coluna, parecendo um louco, parecendo um debilóide, porque ele sabia que era uma apresentação que Abimeleque não queria ter na presença dele. Um homem que havia matado 10.000 inimigos. E Abimeleque era inimigo de Elchorô. Enfim, por isso que ele disse, bendizei a Yahweh em todo o tempo. Afinal, não importa o momento, né? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então ele toma esse compromisso de bendizer a Yahweh em todo o tempo. E o louvor a Yahweh sempre estaria em seus lábios. Ele diz, eu me glorio em Yahweh. Mas veja a mensagem dele. Que os pobres ouçam e fiquem alegres. Porque, veja bem, se Daúde como rei, né, é um homem que adquiriu riquezas, só em estar no trono de Yahweh, de Elchorô, ele já era um homem rico. Né? Não estou falando de bens, somente de aquisição de bens, riquezas, né? Ser um representante de Yahweh. Ele estava sofrendo aquilo tudo. Então ele dá um conselho aos pobres, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Por quê? Porque Yahweh protege, Yahweh guarda, Yahweh provê. Engrandecer Yahweh comigo, juntos exultemos o seu Shuã, engrandeçamos o seu nome, o seu Shuã. Daúde levava não só o que ele entendia, que ele se inclinava a Yahweh, que ele reconhecia a soberania de Yahweh, como ele também anunciava aquilo. Ele levava a outros, né? Principalmente aqueles que mais precisam, né? Que não deve confiar em riqueza, não deve confiar na força do homem, mas sim na força do Shuã de Yahweh. Afinal, e hoje nós podemos ter isso com mais convicção, porque Yahweh nos deu autoridade para usar o Shuã dele, o nome dele, e as coisas devem acontecer. Temos que ter a emuná. E Daúde já cria assim. Afinal, procurei a Yahweh e ele me atendeu. E dos meus temores, de todos eles, ele me livrou. Quem é que pode livrar um homem de temores aqui na Eretes?
Quem pode livrar um homem do inimigo que está no seu encalço, está atrás de você, está te perseguindo em todo caminho? Só tem um que pode. É o próprio Yahurim. Yahushua deixou isso claro. Contemplai-o e estareis radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado. Então ele nos aconselha a contemplar Yahurim, né? A receber a aureoleal de Yahurim, para que os nossos rostos não se envergonhem, não se entristeça, não se decepcione com esse mundo, mas que tenhamos os nossos rostos alegres, confiantes, né? Com o brilho de Yahu. Não é a decepção da vida, das questões que deve nos jogar para baixo, e sim aquele que está lá acima de todos, que tem a sua aureoleal para iluminar todos aqueles que procuram a sua presença. Este pobre gritou e Yahurim ouviu, salvando de suas angústias, de todas elas. Veja bem, esse pobre gritou, clamou. Gritar significa você usar a sua expressão para ser atendido, né, para que alguém te ouça. Imagine se a gente está gritando, clamando a Yahurim, mas vamos pensar, a Yahurim não está aqui, ele está muito distante, você tem que clamar a ele, para ele te ouvir lá no Shual Mayal. Como nós faríamos? A nossa voz chega lá? Que clamor é esse que Daúde fala? É o clamor da Nefesh, é o clamor da alma, é o desespero da alma, é aquilo que a alma sente quando ela está em tremenda angústia. Então ela grita, ela chora, ela clama, né? Então às vezes não precisa nem muito você ficar gritando com a voz, mas gritar com seu interior, né? Se dispor a se despir daquilo que nós somos, achando que somos alguma coisa, mas nos tornar como pó. Nós somos pó da Eretz, e nós precisamos clamar Yahurim com o nosso nefesh, com a nossa alma. O Molahi, né, o anjo de Yahurim, acampa ao redor dos que o temem e os livra e os liberta. Esta é uma das maiores promessas confirmada na vida de muitos servos de Yahurim, né? Que o Molahi, que o anjo de Yahurim, ele acampa ao redor daqueles que temem a Yahurim. Então veja que ele não vai acampar ao redor daqueles que não temem a Yahurim, daqueles que estão fazendo o contrário do que Yahurim espera da sua vontade. Ele vai acampar exatamente ao redor daqueles que o temem, daqueles que fazem o que agrada a Yahurim. Então, junto dessas pessoas, desses Yahushuarim, desses Yahushualita, um Molahim de Yahurim estará acampado. Quando diz acampar, significa colocar sua tenda, entendeu? É deixar a tenda naquele lugar, fixá-la naquele lugar. Isso é acampar. Ele não vem e fica rodeando e vai embora. Não, ele fica ali, ele fica acampado. Ele coloca a tenda dele ao redor daqueles que temem a Yahurim. Ou seja, ele coloca a sua morada. Ele passa a habitar conosco, ele estará sempre presente conosco. Onde nós vamos, ele estará conosco, ele irá conosco. Enfim, ele está acampado. Ele não vai sair dali. Afinal? E para quê? Para nos libertar, para nos livrar do mal, né? Do mal. Eu tenho falado do mal desse mundo, né? Provai e vede que Yahurim é Tave, Yahurim é bom. Provai e confirme que Yahurim é bom, é Tave. Feliz o homem que nele se abriga, né? O homem, o Ada, né? A humanidade, homem, mulher, o ser humano. Feliz o ser humano que se abriga em Yahurim. Temei a Yahurim, vós, Rodishua, vós os seus sagrados, os seus separados, pois nada faltará a quem o teme, pois nada faltará a quem o temem. A quem teme a Yahurim,
não vai faltar nada. Veja bem, nós estamos no Tehillim 34, no verso 9, no verso 10. E Daúde fala isso no seu Tehillim, no capítulo 23. Ele dizia: Al-Ruhim é o meu Roebo, o meu apacentador, nada me faltará. Não é e nada me faltará. Não tem conjunção. E Al-Ruhim é o meu apacentador, nada me faltará. Acabou. Se você tem Al-Ruhim como seu apacentador, é ele realmente que te apacenta, é ele que te diz, faça isso e você faz, é ele que te leva aos lugares e você vai aos lugares que ele te leva, que ele está te levando, então não vai te faltar nada. Aminal? É o que diz: temei a Al-Ruhim, vós, os seus separados, o seu Rod Shuaot, pois nada faltará a quem o teme. Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem faltará aos que procuram a Al-Ruhim. Veja bem, os leãozinhos, os filhos dos leões, tem momento que eles passam necessidade e fome. Porque o leão não é o rei da floresta, o leão não é o poderoso da floresta, mas tem momento que ele não consegue pegar a presa e alimentar os seus filhos. Nem ele, nem a leoa. Então, veja só que exemplo Daúde usa. Dos filhos dos poderosos da selva, passam necessidade e fome. Né? Hoje é possível ver vídeo aí mostrando de animais como esses, leõezinhos caminhando na região da África, com fome, magrinhos, entendeu? Magrinhos. Por quê? Porque estão passando fome, estão passando necessidade, mas nenhum bem faltará aos que procuram a Al-Ruhim. Aminal? Filhos, vinde e escutai-me, vou ensinar-vos o temor a Al-Ruhim. Então, filhos, né? Filhos, vinde, escutai, vou ensinar-vos o temor a Al-Ruhim. Como temer a Al-Ruhim. Aminal? Qual o homem que deseja a vida e quer longevidade para ver o bem? Qual é esse homem? Qual é essa mulher que deseja a vida e quer uma vida longa, quer viver uma vida longa, mas viver o bem, não o mal, entendeu? De que adianta você viver, ter longevidade e viver capenga e viver com problemas? Não é legal. E Allah não quer que o homem, que ele viva muitos anos, mas sofrendo. O sofrimento não é de Allah, ele não aprova isso. Então ele está dizendo: qual o homem que deseja a vida, que é longevidade para ver o bem, né? Para ver as coisas boas e está desfrutando disso. Tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Então, que homem é esse? E os seus lábios de falarem falsidade, de falarem mentiras, tá? Evita o mal e pratica o bem, procura a Shuolem e segue-a, né? Então, evita o mal, pratica o bem. Duas práticas, duas condições opostas. O mal é mal e o bem é bem. Então, para você praticar o bem, você tem que evitar o mal. Se você não evita o mal, você não consegue fazer o bem, tá? Ou é bem ou mal, ou faz o bem ou faz o mal. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Procura a Shuolem, né, a PAZ, a paz, que ele chama aí. Procura aquilo que é pacífico e segue. Né? Não procure guerra, não procure conflitos. Procura a Shuolem, procura ser pacífico. Daúde colocou seu filho de Shilemon, que quer dizer o pacífico, ou o pacificador. Então, por quê? Porque ele procurava isso, ele sempre falou disso, apesar de ser um homem guerreiro, um homem que lutava, um homem que tinha que ir para a guerra, que tinha que defender o seu povo. Mas você não consegue
alcançar Shaolin sem eliminar os conflitos, sem eliminar a guerra. Não tem como. Você acha que o inimigo vai cair em conversinha, vai dizer, mas não, nós vamos parar aqui. Nós estamos vendo lá o conflito que está em Oxóru até hoje e não há acordo de cessar fogo. Sempre quebra-se o acordo. Eles não cumprem o acordo. Os inimigos não cumprem o acordo. Os Yahushua cumprem. Porque temos que evitar o mal. Porque o mal é mal. E nós temos que praticar o bem, procurar a Shaolin e seguir a Shaolin. E Al-Rurim tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Então, Al-Rurim, ele está com seus olhos fixos sobre os justos da Eretz. E os seus ouvidos estão sempre atentos para ouvir o seu clamor, os seus pedidos, as suas súplicas, as suas tefolial, as suas orações, enfim. A face de Al-Rurim está contra os malfeitores. Olha o oposto. A face, o rosto de Al-Rurim está contra os maus feitores, os que fazem o mal, para da Eretz apagar a sua memória. Para que ele apague da memória, da lembrança, esses malfeitores. Eles gritam, e Al-Rurim escuta e os liberta das suas angústias todas. Ele está falando ainda dos justos, tá? Ele está falando dos justos, que quando gritam a Al-Rurim, e Al-Rurim escuta e liberta eles desses malfeitores. E Al-Rurim está perto dos corações contritos, né? Os corações que estão contritos. E Al-Rurim está próximo, bem perto. Ele salva os Ruha, os espíritos abatidos. Por isso que Al-Ruha bem-aventurados são que têm Ruha totalmente, vamos dizer assim, vencido pelas dificuldades desse mundo. Os males dos justos são muitos, mas de todos eles Al-Rurim o liberta. Então veja que Al-Rurim o tempo todo ele está atento a aliviar o justo de toda a maldade, de tudo que tiver acontecendo na vida dele, para libertar, para que a gente tenha força, continuemos servindo a Al-Rurim. E Al-Rurim guarda os seus ossos, todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Tá? Aqui também uma referência aí ao Yahushua, tá? Que nenhum osso dele seria quebrado, né? Até porque você tem que entender porque o osso de Yahushua não foi quebrado. Confirma essa profecia. Porque primeiro, Yahushua foi justo ao extremo. Ele foi chamado o justo. E veja bem que isso pode se estender aos que se tornam justos também, né? Yahushua não deixa que os males aconteçam ao justo. E ele livra-nos e liberta de todos. Sim, e Al-Rurim guarda os seus ossos, todos os seus ossos, né? Ou seja, ele não vai ser esquartado, ele não vai ser arrancado de um lado para o outro, nada disso. E Al-Rurim não vai deixar isso acontecer. E nenhum desses ossos será quebrado. Então, especificamente, Yahushua é uma prova de que isso realmente é forte, é poderoso e acontece, porque aconteceu. Quando os soldados quiseram apressar a morte dos 3, né, que estavam pendurados no madeiro, e um deles era Yahushua, ele foi no primeiro, estava ainda vivo, ele quebrou as pernas para apressar a morte dele. Foi no terceiro, encontrou também que ele estava ainda vivo. Aí ele quebrou as suas pernas. Quando chegou em Yahushua, ele já estava desfalecido, já estava sem fôlego de vida. Mas mesmo assim, para não fazer uma injustiça, né, eles furaram o lado de Yahushua para ver se realmente ele tinha morrido. Mas não quebrou as suas pernas, porque Yahushua o protegeu. Como proteger um homem que está pendurado no madeiro, já morto ou a morrer,
de homens maus como aqueles soldados. Como? Porque se fosse hoje, não sei, né? Quer dizer, tem que ser, o militar ele tem que ser correto também. Se fosse outro, saia quebrando as pernas de todo mundo. Pá, pá, pá. Tem que morrer mesmo, sem analisar, sem realmente testificar se aquele pendurado no madeiro estava realmente morto ou se ainda havia vida nele. Então veja bem que eles tiveram esse critério. E El-Rufim concedeu no coração daqueles homens ser criterioso, analisar a questão, e cada um, se não morreu, tem que quebrar as pernas. Só os que estavam vivos que deveriam apressar a morte deles. Então Iol protegeu nesse momento, né, que Augusto estava totalmente sozinho, já só o seu corpo ali, os seus ossos não podiam ser quebrados, nenhum deles. O mal causa a morte do ímpio. Os que odeiam o justo serão castigados, né? Olha, o que causa a morte do ímpio? O próprio mal. Os que odeiam o justo serão castigados. E a gente sabe disso. E El-Rufim resgata a vida dos seus servos. Os que nele se abrigam jamais serão castigados. Então, outra vez, aqui ele termina dizendo: e El-Rufim resgata a vida do seu servo. Resgatar significa tirar de um lugar que eles tenha sido levado cativeiro, preso, não importa tenha sido a situação, mas El-Rufim vai lá e resgata. E esse resgate que nós temos hoje a certeza é que El-Rufim nos resgatou do poder de Ratã, do poder do pecado. Ele nos tirou do poder dele, porque toda a humanidade é escravo de Ratã, é escravo do pecado. E eu já falei para vocês, pecado aqui, Ratã aqui não é um comportamento não são atitudes não são práticas não. Ratã é um ser rural, é um personagem espiritual que habita no homem, que manipula o homem, que faz com que o homem cumpra a vontade dele e leva, por isso que todos são escravos dele, foram levados cativos para o domínio do pecado de Ratã. Mas Iol nos livra de qualquer castigo, né? Jamais os justos serão castigados. Amém?